Oiê, bem-vindos a este vlog mais uma vez. Eu sei que nas últimas 2 semanas eu meio que dei uma sumida, mas foi pra ver como que o algoritmo novo se comportava na minha ausência. Fiz uns testes assim de conteúdos e, bom, estou de volta porque essa semana é uma semana intensa de estudos. Eu tenho prova semana que vem, tenho 2 seminários para apresentar esse mês, tenho prova de latim, enfim, é junho, né? E o semestre da faculdade tá acabando, então basicamente provas esse mês, assim, trabalhos, coisas para entregar antes do final do mês, do começo de julho, que é quando minhas aulas acabam. Então, essa semana eu tenho bastante coisa para fazer, porque nas 2 últimas semanas eu dei uma... Como dizer isso? Meio que não estudei, então eu tenho que estudar em algum momento e vai ser essa semana. Hoje é segunda e quinta eu tenho um seminário para apresentar. Na terça que vem eu tenho uma prova que é basicamente o conteúdo do semestre inteiro. Eu tenho um seminário também para apresentar dessa matéria. Esse mês vai marcar minha prova de latim. Enfim, eu tenho várias coisas a fazer, eu tenho algumas matérias que estão mudando de módulo, então elas estão mais tranquilas, mas de uma forma geral eu tenho bastante coisa atrasada. As leituras de amanhã e as leituras dessa semana estão atrasadas, eu tenho que fazer anotações de um texto que eu faltei na aula, então eu tô meio que enrolada em tudo. E eu até fiz uma lista no Notion e me deu uma assustada o quanto de coisa que eu tenho que estudar até terça-feira da outra matéria e as coisas que eu tenho que colocar em ordem, porque provavelmente no final de semana não vai dar tanto tempo, então eu vou tentar usar meu tempo ao máximo e, enfim, eu tenho bastante coisa pra fazer. Além disso, eu quero ler o livro, né, do Dostoiévski, Crime e Castigo, que eu comecei a ler no último vlog. Eu tava gostando muito da leitura, mas eu tive que parar ela, porque para esse seminário da quinta-feira eu tinha que ter lido um livro do Marcos Banho, Preconceito Linguístico, e eu acabei ficando com a leitura enrolada, e daí eu não li ele no tempo que eu devia. Então, semana passada eu só li esse livro, e eu dei uma desanimada de Crime e Castigo, porque eu não tava me aguentando mais ler. Ler por obrigação é, tipo, muito chato. O livro é legal, a proposta do livro é legal, eu não desgostei, mas ler por obrigação é muito chato. Então, eu tô, assim, caminhando para uma semana de estudos, mas eu também queria voltar a ler, principalmente pra eu ter esse momento, assim, de desestressar, de descanso, assim, de não ficar pensando nas provas e tal. Então, eu planejo voltar a ler o Crime e Castigo. Então é isso, gente. Hoje, como eu disse, é segunda. Segunda eu tenho que ler os textos de amanhã, que eu tenho aula de manhã e de tarde. E eu também quero já começar a ver como que eu vou fazer para estudar para essa prova até terça que vem. Eu acho que eu pensei em fazer um mapa mental, assim, bem visualzão, só que no computador, e depois, sei lá, imprimir, não sei exatamente como que eu vou fazer, vou descobrir. Porque eu não queria fazer à mão de novo, porque eu acho que dá muito trabalho, e eu preciso das minhas anotações que estão no meu caderno, porque eu acho que eu consigo sintetizar melhor o texto. E eu também tenho que ler os textos, né? Dar uma olhada pelo menos nos textos que eu li pra essa disciplina, enfim. Tem bastante coisa. Eu vou decidir mais ou menos como eu vou estudar hoje, pra daí amanhã, depois da minha aula de tarde às 4, eu começar a estudar. Fazer todo dia isso, de estudar um pouquinho, pra daí no final de semana eu ter revisado e, enfim, ter tempo também pra poder respirar. Então é isso, gente. É meio que isso que eu queria falar nesse comecinho de vlog. Espero que vocês gostem, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E é isso, bora começar o vlog.
Eu tô toda cansada, porque terça e quarta são os dias mais cansativos da semana, porque é bem no meio da semana onde eu tenho muita coisa pra fazer e eu não sei o que aconteceu na minha faculdade, porque todos os professores decidiram encher de coisa essa e a próxima semana e eu tô, tipo assim, a 5 passos de surtar, tacar tudo pro alto e desistir da minha graduação. Mas estou bem, cheguei em casa, tomei banho, jantei sopa, porque tá meio friozinho o clima ultimamente, e aproveitando os momentos que me restam de paz. Mas eu tive 2 dias super produtivos, assim, no quesito de estudos. Na terça-feira eu tenho aula das 8 às 4, quase que direto. Então eu fiquei o tempo que eu me restou na faculdade conversando com os meus amigos, mas hoje eu já peguei firme nos estudos da minha prova de terça-feira. Eu comecei a fazer um mapa mental, eu acho que vai dar certo. E com certeza eu vou terminar ele antes do final de semana, então eu vou poder revisar os conteúdos no final de semana, tentar reler os textos, enfim, dar uma elaborada mais no conteúdo no final de semana. Acho que amanhã eu já termino o resumo, porque eu cheguei em quase 1 mês e meio de aula hoje. Eu também estudei latim, porque agora a gente chegou no novo módulo da gramática, e é no módulo final, então dei uma revisada nos conteúdos, isso de manhã, e depois, no final da tarde, eu fui fazer trabalho, porque eu tenho um trabalho para entregar essa semana, que eu vou apresentar semana que vem, e eu tenho outro trabalho para entregar no dia 18, não é no dia 18, porque dia 18 é feriado, 17, no dia 17, na terça-feira. Eu não sei se eu vou apresentar na terça-feira, a gente não sabe a ordem, mas eu tenho que agilizar esse trabalho, porque, tipo, já é junho e esse trabalho tá pra fazer há um tempão, então eu dei uma agilizada, mas foi um dia, assim, bem produtivo. Eu até fiquei surpresa, porque normalmente de quarta-feira eu acabo fazendo coisas, mas depois da aula de tarde, depois das 4, meio que não flui mais, mas hoje foi bem legal. Eu fui numa biblioteca diferente, conheci outra biblioteca no campus, e lá tinha umas salinhas de estudo, então eu fiz o trabalho em equipe lá, e eu gostei bastante, assim. Eu ainda prefiro as salinhas de estudo do coworking, que tem perto da faculdade, é no próprio campus, mas ele é um pouquinho mais longe do meu instituto do que na biblioteca, mas é uma ótima opção, considerando que essa biblioteca é do lado do meu instituto e é bem mais perto. Então foi bem legal, assim. Só tô um pouquinho preocupada, porque a próxima semana vai ser bem corrida e eu não quero nem pensar das implicações disso. Mas tem uma coisa boa que tem me acontecido, que eu tenho conseguido ler, o que é um pouquinho uma vitória, porque na semana passada eu tive tanta coisa pra fazer, não foi nem tanta coisa, mas eu tive uma prova pra estudar e eu não sabia muito como estudar, que eu não li muito. E eu acabei lendo o livro pra prova mesmo. E essa semana eu coloquei que um dos meus pré-requisitos para sobreviver essa semana era ler, porque aí eu consigo distrair a cabeça e fazer outras coisas. Então, voltei a ler Crime e Castigo. Eu cheguei na... Deixa eu ver qual parte que é. Na quarta parte, não sei se tá dando pra ver. E eu tô gostando bastante. Eu tô tendo algumas dificuldades em entender os nomes dos personagens, porque tem hora que eles aparecem só com o sobrenome, tem hora com o nome composto, e aí eu também não sei pronunciar os sobrenomes, então tá um pouquinho complicado, mas graças a Deus essa edição da 34 ela é muito boa e ela tem no final sobre todos os personagens. Então tem tipo um glossário de personagens com todos os personagens listados no livro, o que é maravilhoso, assim. A 34 foi maravilhosa em fazer isso, porque eu lembro que quando eu tava lendo na Karenina, eu não tinha nenhum apoio pra tentar entender quem eram os personagens e eu me confundia muito. Esse é o problema dos russos, são sempre núcleos de personagem muito extensos e eles são muito complexos. Então eu tô, tipo assim, dando graças a Deus e eu tô gostando muito. Eu espero terminar ele em breve, porque... Ai, gente, já deu, né? Eu demorei quase 1 mês pra ler e eu tô meio cansada, assim. Não da leitura, a leitura tá sendo muito legal, mas eu queria mudar um pouquinho, só que eu não queria abandonar o livro. Então eu provavelmente vou terminar ele logo. Eu tô meio com a meta de ler 4 capítulos por dia, 2 de manhã, 2 de noite, coisas assim. E tem dado super certo, assim, eu tenho conseguido me organizar direitinho e conseguir ler o que eu queria mesmo. Então tá dando muito certo. Amanhã eu tenho aula só na parte da manhã e eu volto pra casa mais cedo, então uma tarde de estudos mesmo.
mas provavelmente eu vou terminar antes, então vou poder ver um filme, descansar também. Mas é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar, porque tenho praticamente só estudado, mas tem dado certo, assim, eu tô um pouquinho desesperada, eu tava bem desesperada no começo da semana, mas os dias vão passando e a coisa vai fluindo melhor também. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê daqui uns dias no próximo clipe. Vamos aparecer no meu vlog. Oi, gente! Hoje é sábado, já é, né? Já vou encerrar esse vlog por aqui, porque minha semana foi cheia de estudos, né? Eu acabei falando muito dos estudos e poucos das leituras, porque eu queria ver como que é gravar um study vlog. Eu acabo falando dos meus estudos nos meus outros vlogs, mas sempre assim, numa perspectiva literária e que, sei lá, eu sempre acabo falando mais de livros. Mas essa semana eu, de fato, dei uma prioridade maior para os estudos. Foi a primeira vez no semestre que eu tive que estudar tanto, assim, que eu tive tanta coisa para estudar, o que para mim é maravilhoso, porque só pelo fato de que eu sobrevivi quase 4 meses sem ter que estudar tão loucamente como tem sido essa semana, é um alívio, porque apesar do meu curso ter uma carga horária bem grande, eu consegui balancear meu tempo e consegui me organizar o suficiente para não ter que ficar fazendo isso toda semana. E eu queria só finalizar o vlog falando que a semana foi muito produtiva. Gostei bastante como eu organizei, das minhas sessões de estudo. Espero que vocês tenham gostado também, porque gosto bastante de consumir study vlogs e espero que vocês também gostem. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, recomendações, o que vocês querem ver nos próximos vídeos também. Vou adorar saber. E o que mais que eu tenho pra falar? Acho que é isso. Meu final de semana vai ser ainda estudando horrores, mas numa menor frequência, porque, né, final de semana e eu tenho, tipo assim, um acordo comigo mesma, que de final de semana eu estudo bem menos. Porque final de semana, descansar, e eu preciso ter um tempo pra minha mente, descansar e pra eu poder relaxar, não ficar pensando na faculdade. Então, vou estudar bem menos, mas ainda assim, vou precisar, infelizmente. E é isso, gente. Acho que semana que vem eu termino Crime e Castigo, Dostoiévski. Vou tentar terminar. E acredito que no próximo vlog eu já vou vir falar sobre ele, ou pelo menos falar sobre a minha próxima leitura. Eu não sei exatamente qual vlog eu vou gravar o próximo. Eu tô tentando dar uma equilibrada, fazer outros vídeos, então talvez ele saia só depois do final de junho, depois dos lidos do segundo trimestre. Então, talvez aconteça isso, mas se não, nos vemos na próxima semana. Senão a gente se vê daqui a um tempinho, no momento que o próximo vlog sair. É isso, gente. Acho que eu vou ficando por aqui mesmo. Muito obrigada por quem ficou até o final. Sou muito grata a vocês e ao carinho, porque os últimos vlogs foram super bons, assim, no quesito audiência, e eu fico muito feliz. Então, é isso, gente. Acho que eu vou ficando por aqui. Tchau!